Olá, quem está falando aqui é o professor Sérgio Vilarim e a nossa aula de hoje, para o nosso oitavo ano, é sobre a América Anglo-Saxônica. Falando sobre a América Anglo-Saxônica, são aqueles países que foram colonizados por ingleses e franceses. Então, os Estados Unidos e o Canadá estão representados aí, que foram colônias desses países. Só que o inglês, por ter um poder econômico maior, ter um poder militar, dominou a maior parte do continente americano, da parte norte. Então, os ingleses dominaram o Canadá e os Estados Unidos, sendo que o francês ainda ficou com uma pequena parcela no norte do Canadá, onde fica o Quebec. Então o francês continuou colonizando até os dias de hoje, estão lá. Só que essas duas nações se tornaram independentes, e tiveram assim uma diferença das outras colonizações, que as outras colonizações são colonizações de exploração, no caso da América Latina, os países africanos e boa parte dos países asiáticos também. Só que nos Estados Unidos e no Canadá, já a colonização foi de povoamento, então eles vieram morar, desenvolver cidades, desenvolver comércio, desenvolver indústria. Então eles vieram povoar. Eles povoaram com o objetivo de crescer e ter ali uma nação. Só que o inglês, com o tempo, depois de muitos conflitos, deixou o Canadá e os Estados Unidos se tornarem independentes, e o francês também, a França também deixou, depois de muitos conflitos. Sendo que essas duas nações, nos dias de hoje, são consideradas desenvolvidas, principalmente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, ele é considerado o país mais importante do mundo na geopolítica, na economia, na produção, no número assim de qualificação profissional. Os melhores profissionais do mundo estão localizados nos Estados Unidos, os profissionais da indústria aeroespacial está nos Estados Unidos, indústria farmacêutica nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a indústria bélica também. Então, os Estados Unidos tem um poder muito grande e econômico, o poder de dominar as Américas, certo? Até a América do Norte mesmo, América Central e América do Sul, em outras palavras, América Latina. Então, o poder da América anglo-saxônica é um poder muito grande. Mas isso aí muita coisa tem a ver com sua moeda, que o americano tem uma moeda valorizada, que é o dólar. E o dólar é a moeda que o mercado mundial tem como base para vender algum produto. Então, aí quando um país compra algum produto ou vende, a base do preço é o dólar. Então, o dólar é a moeda de câmbio internacional. Então, o que é que acontece? Então, é uma moeda que todos os países, cada país tem suas moedas, mas tem que ter um valor comparado ao dólar. Então, o dólar é uma moeda importantíssima para o mercado internacional. Então, até agora, assim como está tendo o caso do coronavírus, a moeda, o dólar sobe, a moeda dos países desce. Então, isso tem muita coisa a ver com o atrelamento dessa moeda, que é muito importante. Então, por que é importante? Porque é dos Estados Unidos, os mercados todos aceitam, os mercados mundiais, que são os blocos econômicos, eles aceitam a moeda como parâmetro internacional. Apesar que tem o euro, tem a libra esterlina, que são moedas que têm grandes valores. Inclusive a libra tem um bom valor, mas a libra ela não é parâmetro de mercado internacional. O parâmetro do mercado internacional
é o dólar. Então, gente, os Estados Unidos têm algumas coisas diferentes da América Latina, dos países africanos, dos países asiáticos. Apesar que na Ásia tem o Japão, que já foi considerada a segunda nação mais desenvolvida do mundo em termos de economia. Agora o Japão perdeu para a China. E a China está fazendo competição com os Estados Unidos. Apesar do crescimento chinês, o mercado internacional americano ainda tem um poder maior, um poder de aceitação. Então, um poder de aceitação, os Estados Unidos têm esse poder econômico muito grande. Então, a partir daí, os Estados Unidos, ele tem uma população, a maioria da população dos Estados Unidos é de adultos e de idosos, com minoria de jovens. Isso não só os Estados Unidos, como o Canadá. Isso são características de um país desenvolvido. Enquanto, assim, alguns exemplos de comparações, é bom fazer comparação entre a América anglo-saxônica e a América Latina, e na América Latina a maioria são jovens e adultos, e a minoria que são de idosos. E nos Estados Unidos acontece ao contrário. Apesar que o americano e o canadense, no século passado, até no início desse século XXI, a população era grande, por causa que o americano e o canadense abriu suas fronteiras, e os imigrantes foram para lá trabalhar a convite. Inclusive, muitos foram ganhar o green card, que o americano dá, como visto de cidadão do país. Só que foram tantos que começaram a tomar emprego do próprio americano. Então, o canadense ainda abriu o espaço, ainda aceita, mas com restrições. Então, esses dois países são países que têm um poder econômico muito grande e têm também o poder de militar. É bom lembrar que a América anglo-saxônica teve um poder controlador, principalmente durante a Guerra Fria. Aquela guerra que teve entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas não foi bem uma guerra bélica, foi só ameaça bélica. Então foram ameaça aeroespacial, a corrida que teve para quem desenvolvia melhor a tecnologia. Então os Estados Unidos sobressaiu. E os Estados Unidos é um país capitalista, o maior país capitalista do mundo, onde a base era o poder de livre concorrência, de compra e venda. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos, ele cresceu tanto que teve as duas primeiras metrópoles, que são as megalópolis, Boston e Washington, as primeiras megalópolis do mundo. Então, o americano, ele teve as primeiras metrópoles do mundo lá, que são as megalópolis. Megalópole é como quando uma cidade se torna internacional. Então, a mundialização dessas cidades, de Boston e Washington, isso fez com que o americano fosse assim mais aceito no mercado internacional, porque tudo, na verdade, gera em cima do capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema de compra e venda. Então, o americano faz muita concorrência com o mercado e ele tem como barganhar isso, porque ele tem a moeda, o dólar. Ao dólar voltando em ação, tem moeda. Então, por ter moeda, ter capital guardado, ter recursos e uma moeda valorizada, porque todos os blocos econômicos aceitam essa moeda como parâmetro de suas dívidas. Então, daí você ter a ideia que a economia mundial ela tem bases de controle. E um dos controles, pode ver, é o próprio americano que controla a inflação, controla os desajustes do mercado, os déficits, os superávit. Então, isso tudo tem coisa a ver com o americano. Então, o americano
tem e os Estados e o Canadá tem assim uma economia diferente da América Latina, porque é uma economia estável. Estável. Isso é muito importante. Tendo uma economia estável, o que é que vai melhorar? Vai melhorar o salário dos trabalhadores, vai melhorar o IDH, em desenvolvimento humano, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas de um modo geral, o desemprego será menor, o índice de analfabetismo também é menor. Então as condições de um país é em cima da economia que se tem. Para que você ter uma ideia, a média do país americano é 59 mil dólares. Isso é a média dos trabalhadores anuais que recebem isso. Então a média anual chega a 59 mil dólares. Isso é uma economia bastante estável. A economia é bastante estável. Então, a economia sendo bastante estável, isso faz com que as condições de vida naquele país sejam melhor. Então, os Estados Unidos, e ainda tem uma coisa, ele tem uma localização geográfica favorável. Pode ver que o americano, ele é cortado pelo Pacífico no oeste e na parte leste é banhado, cortado também, só que é pelo Oceano Atlântico. Então isso fez gerar nesse país duas oportunidades de crescer, porque pega a população que vem da Ásia pelo Oceano Pacífico e a população que vem da Europa que vem comprar pelo Atlântico. Não só Europa, mas América Latina, América que vem banhado, por exemplo, Brasil. O Brasil tem o maior comprador nosso, de nossos produtos, é os Estados Unidos. Segundo, no momento, é a China. Então, os nossos produtos são vendáveis, mas apesar, eu quero dizer, coisa bem clara, os produtos nossos são produtos agropecuários, é agricultura e pecuária, que é vendido nos Estados Unidos e também para a China. Mas e por que eu estou falando isso? Porque os Estados Unidos se preocupa muito com produção industrial, tem a produção agrícola dele de primeiro mundo, então tem os cinturões agrícolas que existem dentro do país. Isso tudo vai gerando economia. E a agricultura americana é uma agricultura toda mecanizada. Trabalham poucos trabalhadores no campo, porque, na verdade, quando um país desenvolve a tecnologia agrícola, os trabalhadores que estão lá são um número menor, porque uma máquina chega a substituir mais de 100 trabalhadores. Então, o que teria 100, não precisa ter os 100, só precisa ter 10 naquela área, porque a máquina substitui. Então, isso faz com que ocorra desemprego no campo. Então, os Estados Unidos, ele tem esse poder de atração para ele. O Canadá também. Olha que o Canadá tem alguns períodos que convidam profissionais para residir no Canadá para povoar, já que a população lá está uma população envelhecida, porque as famílias não querem ter muitos filhos. Então, o Canadá tem em média 36 milhões de habitantes. Então, é um país grande, de dimensão continentais, muito grande, como os Estados Unidos também é grande, só que os Estados Unidos é populoso. Tem alguns aspectos que levam os Estados Unidos a ser muito populoso e o Canadá, apesar da facilidade de entrar mais no Canadá, fica mais difícil a pessoa ficar lá. É o clima. O clima lá é ameno, quer dizer que a temperatura ela predomina uma temperatura mais fria,
apesar que tem um clima temperado nas fronteiras com os Estados Unidos, onde a população reside ali, próximo à fronteira americana. Então, inclusive, a população americana, ela sofre concorrência nas fronteiras dos canadenses, que pegam alguns empregos dos americanos. Então, daí você tem a ideia sobre esse posicionamento da América anglo-saxônica. Okay? Espero que você tenha entendido essa parte da aula, que é muito importante. Ok? Essa parte foi geografia política e regional. Ok? Até a próxima aula e fique na paz.